O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. No Evangelho, primeiro Jesus fala que o servo não é maior que o Senhor, mas pode ser tal qual. Tanto que Jesus, na última ceia, quando falava sobre o amor aos seus discípulos, para não chamar vocês de servos, mas de amigos. E para que a gente possa vivenciar essa palavra, não quer dizer também que, por eu ser um servo amigo, eu tenho que procurar estar acima do meu Senhor. E quem somos nós para nos equiparar ou querer nos equiparar ao nosso Mestre, que é Jesus? Precisamos, sim, buscar o máximo possível, pois Ele mesmo diz que nós devemos procurar ser santos como Ele é santo, como o Pai é santo, perfeito como o Pai é perfeito. Isso é uma determinação dEle. Mas nunca seremos tal qual, porque ali há uma infinita sabedoria, santidade, perfeição, e certamente nós estamos muito aquém, infinitamente, né? Mas nós não podemos deixar de demonstrar esse nosso amor, que ao final do Evangelho Jesus fala: aquele que se declarar a meu favor, eu me declararei em favor dele, mas aquele que me renegar, eu vou renegá-lo diante do Pai. Então as palavras, apesar de nós não podermos pegar na Bíblia versículos soltos, mas muitas vezes eles se encaixam para a gente poder vivenciar cada vez mais nessa unidade com o Pai através do Filho. E Jesus nos dá algumas recomendações sobre como Deus nos trata. Porque primeiro ele fala que nós não precisamos temer aqueles que matam o corpo, mas os que matam a alma. A gente pode ver lá quando Santo Estevão, primeiro mártir, ele estava sendo martirizado, apedrejado, e ele, diante daqueles algozes, ainda dizia: eu vejo o Senhor nas nuvens, no céu. E aí que
os seus algozes se enfureceram mais. E ali diante deles dizia: Senhor, em vossas mãos entrego o meu espírito. Então isso tudo faz com que nós sigamos esse exemplo de nos declarar a favor do Pai, ainda que sejamos perseguidos. Foi o evangelho de ontem, que Jesus fala que nós devemos ser levados aos tribunais, sermos condenados, mortos, por causa do seu nome, mas ainda que a gente passe por esses momentos difíceis, nós não podemos negar. Pedro fraquejou, mas é a fraqueza, nós todos estamos sujeitos, mas não podemos fazer isso de propósito e toda hora. Nosso pecado, ele precisa ser banido do nosso meio. Se nós buscamos o perdão de Deus, nós precisamos viver no perdão de Deus, como também precisamos perdoar alguém, qualquer que seja a pessoa. E isso é demonstrar que nós estamos nessa unidade com Deus, manifestando esse amor a Ele, nos declarando em favor dEle, porque Deus é amor, nós precisamos manifestar esse amor por Ele. E aí vem essa comparação, o quanto Deus nos trata. Ele fala: não se vendem 2 pardais por alguns centavos? Para que serve o pardal? Claro que é uma criação de Deus, está por aí embelezando a natureza, mas a gente fica angustiado quando começa a fazer ninho na casa da gente, cantando demais, perturbando, enchendo de piolho, e a gente fica injuriado com aquilo. Se Deus trata esses pardais que não valem nada nesse sentido, né? Quanto mais de nós, que somos seus filhos prediletos, nós somos fruto do seu amor, Ele jamais nos abandona. E é por isso que nós precisamos reconhecer que quando Deus nos fez, homem e mulher, quando passamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a semelhança, imagem e semelhança de Deus é a semelhança não fisicamente, porque Deus não é essa carne que nós temos, feita de barro, mas no amor, porque nós precisamos viver assim. E que nós sejamos merecedores dessa consideração total de Deus em nosso favor. Não vamos nos sentir abandonados e nem nos colocar como inferiorizados, pois Deus nos trata com perfeição dentro da sua proposta. Vamos fazer a nossa parte para nós darmos sequência nesse amor de Deus em nosso favor. Vamos agora fazer a nossa prece.